nosso querido e amorável Pai, como é bom estarmos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor, através do Teu Espírito, moveu o nosso coração para decidirmos estar aqui e ouvirmos a Tua voz. Não queremos sair daqui, Senhor, sem uma mensagem especial de mudança de rumo, de rota na nossa vida. Que nós possamos tomar decisões importantes durante essa semana para que a nossa vida esteja mais próxima daquilo que o Senhor sonha para nós. Abençoe todos os momentos desse culto e agora ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, queridos, que bom estarmos juntos. Tenho percebido que muita gente tem vindo mesmo à noite, mesmo sentindo que é difícil, eu entendo, 7 horas da noite, as pessoas estão saindo do trabalho muitas vezes, né, alguns, e o trânsito de Lauro de Freitas não ajuda, né, não contribui. Aonde eu moro é uma cidade de 110 mil habitantes, e o trânsito, assim, em 5 minutos você está em qualquer lugar da cidade quase, né, é uma cidade pequena. Embora seja uma cidade que mesmo sendo pequena, a gente tem acho que 15 igrejas adventistas na cidade. Então é uma cidade bem desenvolvida no adventismo, né? Tem uma escola adventista que completou 50 anos. Então é uma história bem grande do adventismo naquela cidade ali, né? Mas, não sei se vocês perceberam, mas eu vim mudado hoje à noite. Para falar de um tema que como que eu gostaria de poder voltar no tempo. Eu vim mais... olha aí, ó, vocês perceberam também, né? O tema hoje é esse, tá? O que é o que é? Podemos organizar, mas não podemos tocar. Podemos gastar, mas não conseguimos controlar. É todo nosso, mas é limitado por outro. O que é o que é? O tempo. Não temos como voltar no tempo. E estamos vivendo num período de grandes dificuldades para administrarmos o tempo. Se tem algo que nos nivela, que nos torna iguais, é o tempo diário que recebemos. Todos aqui temos as mesmas 24 horas diárias. Nós podemos aqui ter muitas diferenças. Alguns mais pobres, outros mais ricos, alguns mais saudáveis, outros mais doentes, alguns com um pouco mais de talentos do que os outros, mas o tempo é o mesmo. E o seu sábio uso define em muito o sucesso ou a derrota que você vai ter nessa vida e na futura. Tanto define se você vai ser bem-sucedido nos seus empreendimentos terrestres, como também poderá definir onde você vai passar a eternidade. O tempo mexe com a gente. Deus coordena o tempo. Ainda na semana da criação, quando tudo era trevas, Deus, a fonte da luz, iniciou o processo para trazer vida à terra. Não tinha sol, não tinha lua, inclusive é estranho para nós imaginarmos que Deus começou a criação criando a luz, mas não criando o sol. Não colocou o sol para funcionar ali, naquele primeiro dia. Deus poderia ter iniciado a criação pela criação dos grandes luzeiros. Mas sabe de uma coisa? Ele fez isso para dizer para mim e para você, que Ele não precisa do sol e da lua para fazer que o tempo aconteça. É tanto que Ele definia, houve tarde, manhã, o primeiro dia, e não tinha sol para dizer isso. Deus define o tempo. E na Nova Jerusalém, que não haverá sol nem lua para coordenar o tempo, porque Deus vai coordenar isso. A sua luz vai iluminar a cidade, e nem noite, segundo a palavra de Deus, haverá. Somente no 4º dia, Deus então concedeu ao sol a autoridade para governar o dia e à lua para governar a noite. Porém, todas as vezes, mesmo transferindo essa responsabilidade para os luzeiros, todas as vezes que Deus precisou intervir com autoridade, Ele fez o sol parar ou deixar de brilhar e a lua modificar sua luz. Deus continua coordenando o tempo e as estações, todas as coisas que tem sobre a terra. Ele sabe o que passou, sabe o que vai ocorrer, o que está ocorrendo, passado, presente e futuro. Já falei essa semana, quando tratei do assunto da história no domingo, que
conhecer o futuro é um dos desejos da humanidade, e Deus deixou grandes revelações para nós sobre isso na sua palavra. Apocalipse, Daniel, tem outros livros também que tratam sobre o assunto. Dentro daquilo que Deus permitiu, Ele entregou para nós conhecermos. Mas quando se trata de futuro, do meu futuro pessoal, o futuro a Deus pertence, e Ele revela a quem quer e quando quer. Abra sua Bíblia em Daniel 2. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Já lemos esse texto durante essa semana, mas a gente vai tirando nuances diferentes no decorrer da nossa caminhada. Texto bíblico de Daniel, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Embora no próprio livro de Daniel 7:25, diz que o homem tentou mudar os tempos e a lei, o tempo ele está instituído de forma que o ser humano não tem como tocar, alterar, parar ou adiantar. O ser humano não tem condições de fazer isso. É ele quem muda tempo e estações, diz Daniel 2:21. No tempo do dilúvio, inclusive ele decidiu, está lá em Gênesis capítulo 6, Deus decidiu que a partir dali, o homem teria apenas 120 anos de vida. Impressionante, porque se você for a Gênesis 5, o capítulo anterior, você vai descobrir personagens que viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos e assim por diante. Mas a partir do dilúvio, os personagens bíblicos, pode pesquisar, você vai encontrar personagens como Sara, vivendo 130 anos, se não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, e outros mais vivendo 120, Moisés mesmo viveu 120 e morreu, Arão, se não me engano, viveu 123, 120, ou seja, Deus reduziu drasticamente o tempo de vida do ser humano a partir do dilúvio. Já vimos essa semana também que eu estou trazendo algumas ilustrações, algumas ideias para você pensar, para você perceber como Deus coordena o tempo como quer. Ele transformou em 10 dias aqueles 4 personagens, Daniel e seus amigos. Ele fez um milagre absurdo, porque ele pegou 10 dias, a obediência dos 4, e transformou aqueles jovens em seres muito mais sábios, mais fortes, mais saudáveis, em 10 dias. E eu falei aqui no sermão de segunda-feira, eu acho, que na verdade 10 dias não é o suficiente para fazer isso, a não ser que tenha a mão de quem? De Deus. Ele coordena o tempo. Quase tudo que tem a ver com o tempo, a gente depende de Deus. Mas tem uma coisa que Ele deixou na nossa mão: administrar. O tempo está na mão dEle, mas Ele passou para a nossa mão, para a gente administrar. Eclesiastes capítulo 3, você conhece. Eu não vou citar, não vou ler, mas ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. E aí ele cita ali, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso, tempo daquilo. Ele vai citando. Administramos nosso tempo de acordo com o reino que fazemos parte. É assim que funciona. E conforme você administra, isso vai levando você para mais perto do propósito do Rei do Universo ou do propósito daquele que, pasmem vocês, Satanás usa muito bem o tempo dele, dentro dos propósitos dele. Os súditos da Babilônia eram estudados quanto a astros, estações, mas não sabiam administrar bem o próprio tempo. Leia comigo Daniel 2, 8 e 9. A gente passa batido nesses versos e não percebe. Olha o que diz aqui. Daniel 2, 8 e 9. Lembra que eu contei um pouquinho do sonho para vocês? Nabucodonosor teve um sonho. Daniel também recebeu o mesmo sonho, depois de ter buscado a Deus, orado ao Senhor. E aí Nabucodonosor queria que os sábios dessem qual era o sonho e a interpretação.
tá? Então, a leitura agora vai nessa linha aqui. Ele diz assim no verso 8: tornou o rei e disse: eu bem percebo que quereis ganhar o quê? O que eles estavam querendo fazer? Enrolar. Ganhar tempo para pensar o que fazer para resolver um problema que não tinha solução humanamente falando. Eles tinham que buscar Deus e isso eles não fizeram. Porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação, ao tempo aqui de novo. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podereis dar-lhe a interpretação. Ou seja, aqueles homens queriam ganhar tempo, esperando que a situação mudasse. Eles não conheciam a Deus, estavam sem saída, sabiam que tinham pouco tempo, mas não o usaram com sabedoria. Não sei quantas vezes você se viu numa enrascada, numa situação sem saída, com dificuldade para resolver, e você tem duas chances na sua vida. Ou você parte para cima para tentar resolver de qualquer jeito, de forma estabanada, enfim, essa que era uma situação desses personagens de vida ou morte. E às vezes você pode estar numa situação parecida, e você tem duas opções. Ou você cai em campo com sua própria força, por sua própria conta e risco, ou você faz como Daniel e seus companheiros. O que foi ganhar tempo para os sábios? Enrolar o rei. O que foi ganhar tempo para Daniel? Orar. Você entende a diferença? Os dois foram ganhar tempo, mas foram buscar o quê? Linhas diferentes para resolver o problema. Os dois ganharam tempo. Um pediu tempo para orar, o outro pediu tempo para tentar enrolar, levar para frente, jogar para frente. Queridos, Daniel tinha horários para orar e você sabe a história. Muitos hoje têm horários apenas para sobreviver. Vou repetir. Daniel tinha horários para orar. Muitos hoje têm horários apenas para sobreviver. Sai desbaratinado, correndo, tentando resolver a vida e esquecem de Deus. Daniel e seus amigos, súditos de um outro reino, o celestial, tinham o mesmo tempo que os demais sábios. Se não usasse o tempo com sabedoria, o que ia acontecer com Daniel e seus amigos? Seriam mortos juntamente com os outros sábios. Mortos junto. Mas Daniel pediu a Arioque que designasse um tempo para que lhe desse a interpretação. E gastaram o tempo que tinham orando e buscando misericórdia, nós lemos isso ontem, sabedoria de Deus para que o problema fosse solucionado. Pelo sábio uso do tempo em oração, Daniel salvou não somente a ele, seus amigos, mas todos os demais sábios da Babilônia. Salvou todos das garras da morte. Sabe, queridos, a agenda que você tem revela mais sobre a sua adoração do que as palavras que você usa. O que está na sua agenda? O que está como prioridade? Vou repetir. A agenda que você tem, seu dia a dia, revela mais sobre a sua adoração a Deus do que o que você diz, o que você fala da boca para fora. Como falar do tempo sem lembrar do sábado? Deus colocou, e eu já falei isso aqui em algum sermão, uns 4 anos atrás, sei lá. Deus colocou astros para governar o tempo e as estações. Quem é que diz que o dia tem 24 horas? Um astro. Deus colocou na mão de um astro definir o dia de 24 horas. Depois que ele já havia definido tarde e manhã, primeiro dia ele botou na mão do sol. Você vai manter essa rotina de 24 horas. A lua define o mês. Quem é que diz que o mês tem 30 dias, ou 31, ou 28? A lua. Quando passam as 4 fases da lua, vira o mês. Então a lua, Deus deixou na mão da lua, está aqui, o astro, define o tempo determinado para o mês. Quem é que diz que o ano tem 365 dias? A Terra. Quando a Terra faz um giro completo, né, ao redor do Sol, dão-se então os 365 dias. Mas Deus não deixou ninguém para definir
que a semana tem 7 dias. Nenhum astro define isso. Quem disse que... Você percebeu que a gente tem 7 dias? Quem disse que tem que ter 7 dias? Quem disse isso? Você pode procurar na história, quem você quiser, você vai encontrar no início da história da terra, alguém que disse, 6 dias trabalharás, e o 7º você deve descansar. Semana tem 7 dias, porque Deus definiu. Ele não deixou ninguém, nenhum astro, para definir a semana. É tanto que o sábado está chegando daqui uns diazinhos, 2 dias, e você vai perceber que o sol vai nascer igual aos outros dias, ele vai embora do mesmo jeito, pode chover, pode não chover, tem sábado que chove, é igualzinho, não tem diferença exata no dia de sábado. Quem faz a diferença é você. Assim que Deus criou o mundo, Ele santificou o sábado. O que é santificar? Separar. Ele pegou os 7 dias e Ele separou o último, esse é meu. E eu vou descansar, eu vou abençoar. Ele separou. Mas Ele não separa todos os sábados para você. Quem separa? Você. Por isso que Ele diz assim, ó, santificai os meus sábados. Ele botou na sua mão. Se você vai fazer ou não, é um problema de quem? É seu. Ele faz a parte dele. Ele separou o sábado. E Ele botou na sua mão. Separe você também. Você pode viver o sábado do jeito que você quiser. Mas Ele mandou separar. Qualquer um, queridos, pode criar a semana do tempo que quiser. E muitos fazem isso. Muitos não guardam dia nenhum e tocam direto. Fazem uma semana de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias. A pessoa faz a semana do tempo que quiser. Mas Deus disse que a semana e colocou dentro do nosso corpo algo que diz para nós, 6 dias você trabalha e 1 você descansa. Ele mesmo governa a semana e começou como exemplo. Essa é uma das razões porque o inimigo, desde o início, quer acabar com o descanso do sábado. Essa é uma das razões. Porque quem define que a semana tem 7 dias foi Deus. Ao final da criação, Ele fez isso com sabedoria. Descansou sem precisar, abençoou e santificou. Ele deixou na nossa mão separar o sábado. E aí, a coisa linda do sábado, a teologia do sábado é um espetáculo. Eu sou apaixonado pela teologia do sábado. Aonde você estiver, o sábado alcança você. Você pode estar num submarino no fundo do mar, na sexta-feira, e quando virar o pôr do sol, o sábado te alcançou. Você está lá embaixo, numa mina debaixo da terra. Você pode estar num foguete lá no espaço. Você pode, aonde você, debaixo da cama, escondido, num quarto escuro, o sábado vai te alcançar aonde você estiver. Nós podemos, escute, podemos não ter um templo para adorar, mas sempre teremos um tempo para isso. Você pode não ter um templo. Vamos dizer que você está viajando, está numa cidade que não tem igreja, que não tem nada, ou num hospital, não sei. Você pode não ter um templo para adorar ali, mas o tempo você sempre vai ter. O sábado é a graça de Deus impressa no tempo, te levando a descansar naquele que tudo pode. Isso é sábado. Nós podemos pensar, e aqui eu corrijo uma rota que muita gente toma, e eu posso puxar a orelha de alguns aqui. Você pode pensar que o sábado foi dado para o descanso físico, para dormir, mas não foi. Para dormir, Deus deu 12 horas a cada dia. Se você não dorme, ou você tem um problema, ou você não está tirando esse tempo. Você está fazendo qualquer outra coisa, assistindo série, filme, virando noite, sei lá onde, o que você está fazendo, eu não sei. Mas que Deus te deu às 12 horas, quando o sol se põe, até quando o sol nasce, para você descansar, Ele deu. Então o sábado não foi feito para dormir. Posso dormir? Pode, mas se você só fizer isso, digo para você que você não está guardando o sábado. Inclusive no dia de sábado, tem 12 horas para dormir também. Você quer dormir no sábado? Durma as 12 horas que estão inseridas no dia de sábado, que é a noite. O sábado também tem 12 horas para dormir.
O sábado, queridos, não tem nada a ver com dormir. Ele tem a ver com descanso espiritual. É esperar em Deus. É fé e graça em ação. É tempo para o que você não tem durante a semana, muitas vezes. Para a família, para a sua mente, virar a chave, é tempo para Deus. Não há desculpa para dizermos que não tivemos tempo para as coisas. Tudo na vida poderia ser diferente se você tirasse as noites para descansar e o sábado para salvar, cuidar, curar, amar, adorar, abraçar e outros por aí. Isso é sábado. O tempo está dado a nós e administramos como queremos. Mas quando nos afastamos do propósito do Senhor, do tempo, sempre haverá prejuízo para você. Ele diz para nós assim, Êxodo 20, verso 8, lembra-te. É para você lembrar. Ele joga a peteca para nós, está aqui, é para você, lembra-te. Aí depois ele diz assim, santificai os meus sábados, santificai. Ele joga para nós, é você que tem que fazer isso. E o sábado foi feito para o homem, é para você, meu filho, está na sua mão. Mas quando a gente se acha dono do sábado, aí ele reaparece e diz assim, o sábado é do Senhor teu Deus, no mesmo mandamento. Lembra-te, meu filho, mas o sábado continua sendo meu. Então não faça tudo só o que você quer, porque continua sendo do Senhor teu Deus. E ele diz assim, para que saibais que eu sou o Senhor. No mesmo texto de Ezequiel, que diz, santifique os meus sábados, meu filho, ele puxa para ele de novo, ele diz, para que você saiba que eu sou o Senhor. Então ele joga para nós e puxa de volta, porque na verdade é nosso, mas não é. O tempo é seu, mas não é. O corpo é seu, mas não é. A família é sua, mas não é. É assim. Por último, ele diz assim, o filho do homem é o Senhor do sábado. No mesmo texto que ele diz que foi feito para o homem, ele puxa de volta, ele diz, eu sou o Senhor, não esqueça. É seu, mas é meu. Interessante, né? Nos mesmos textos, ele joga para nós e puxa de volta. A gente faz o que quer, mas não somos donos. Somos administradores de um dia e prestaremos conta do que fizemos no sábado e nos demais dias e noites. O mesmo relógio, queridos, que está no seu pulso, que está no seu celular, que aproxima uns de Deus, endurece outros contra Deus. Basta você usar o tempo para Ele ou contra Ele. Quem entrega o tempo a Deus, queridos, quem entrega o tempo a Deus, jamais perderá a eternidade. Quem entrega o tempo a Deus, jamais perderá a eternidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Se os jovens já estão sofrendo com a questão de meios de comunicação, muitos adultos estão se perdendo também e às vezes criticando os próprios jovens com essa história de celular. Os meios de comunicação chegaram até nós com a proposta de fazer a gente ganhar tempo e agilidade nas coisas. E faz mesmo, faz. Mas quanto mais ganhamos tempo, menos sabemos administrá-lo com sabedoria. E digo mais, os filhos das trevas, como a Bíblia diz, é uma expressão bíblica isso, são mais prudentes muitas vezes do que os filhos da luz. Satanás, diz a Bíblia em Apocalipse 12:12, sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele foca. Satanás é assim. Ele gasta o seu tempo ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Matando, roubando e destruindo, diz João 10:10. Ele é focado, porque ele sabe que todos os dias pessoas nascem e pessoas morrem. Satanás sabe disso. E ele sabe que as pessoas que morrem em Cristo, um dia abrirão seus olhos e verão a Cristo voltando nas nuvens dos céus e serão reunidos com Ele por toda a eternidade. Então Satanás sabe que ele tem pouco tempo para derrubar você e eu. Se o inimigo tem pouco tempo, por que você acha que tem muito?
É uma pergunta para você pensar. Se Satanás sabe que tem pouco tempo, por que vivemos achando como se tivéssemos muito? Afinal de contas, algumas decisões que você deixar de tomar hoje, talvez você jamais tenha o tempo para tomá-las. Tem uma história dos tempos ali do final do século XIX, acho que é isso. Um pregador famoso, Dwight Moody. O homem pregava muito. E ele estava num sermão espetacular, e ele tinha tudo para fazer um grande apelo naquela noite. Tinham milhares de pessoas assistindo. Mas ele disse assim, eu não vou apelar hoje. Pensou, não vou apelar hoje, vou deixar para outro dia eu faço o apelo. Naquela noite, na cidade de Chicago, um incêndio tomou conta da cidade, queimou milhares de casas, e milhares de pessoas morreram, e muitas delas estavam assistindo ele na noite anterior. Esse homem chorava, pedindo perdão a Deus, porque não tinha feito o último apelo àquelas pessoas. Você não tem ideia quanto tempo você tem. Satanás já tem ideia que pouco tempo lhe resta. E muitos de nós vivemos achando que temos muito tempo. E agora, eu estou aqui com esses meus cabelos brancos, eu já sei que eu posso não ter mais muito tempo. Mas o jovem que está sentado aí, que eu já tive no seu lugar, nem pensa no pouco tempo que você pode ter. Você está vivendo cada dia achando que você tem muito tempo pela frente. Mas não existe idade para a morte bater a nossa porta. Não existe idade. O tempo de decidir é hoje. Queridos, se você for prudente como um súdito do reino celestial, você precisa tirar tempo para o Senhor, para a sua família, para o seu sustento, para o lazer de forma equilibrada, temperante, tudo equilibrado. Diz a Bíblia em Gênesis 1 que você foi feito para ter o domínio, e não para ser dominado, inclusive pelos meios de comunicação. Você foi feito para ter o domínio sobre tudo. Muitos são dominados hoje por redes sociais, jogos, filmes, séries. Você pode fazer tudo isso, mas com sabedoria e domínio, porque foi isso que Deus deu a você. Deus é o dono do tempo e nos deu a oportunidade de usarmos em nossa vida da melhor forma possível, para você ter o tempo suficiente para se preparar para a eternidade. Se nós não sabemos usar o pouco tempo de vida aqui, como Deus vai nos dar a eternidade? Não temos ideia. E o tempo, queridos, é a moeda da vida. Você está gastando tempo ou você está investindo tempo? O que você está fazendo com ele? Queridos, o inimigo não precisa destruir você. Basta ocupar você o suficiente para afastar você de Deus. Deus não nos pedirá conta do tempo que tivemos, mas do tempo que desperdiçamos. Frases importantes. O relógio do mundo diz, produza mais, produza mais. E Deus diz, lembra-te. O mundo diz, corra. Deus diz, descansa em mim. Daniel viveu na Babilônia sem deixar Babilônia controlar seu coração, sua mente e o seu tempo. O mundo, escute essa frase, quer nosso corpo ocupado, nossa mente cansada e nossa alma distraída. Vou repetir. O mundo quer nosso corpo ocupado, nossa mente cansada e nossa alma distraída. Mas o sábado continua sendo o convite divino para lembrar quem é o Senhor do tempo e quem somos nós diante dele. Que Deus te dê sabedoria a cada dia, porque essa é uma luta diária, para você controlar o tempo, para você ter domínio sobre as coisas que têm atrapalhado você de viver para Deus.
Que você não precise do seu pai, da sua mãe, para pegar no seu pé e dizer, você está muito tempo na frente disso, sai do celular. Não faça você o seu tempo. Gerencie sua vida, porque se você não gerenciar o seu tempo, se você não souber fazer isso, quem vai fazer? Você não vai ter seu pai para sempre, sua mãe para sempre, ou alguém para dizer para você o que você tem que fazer. É você que tem que entender que quem vai dirigir sua vida nessa terra é você junto com Deus. É você e Deus. Os pais não são para sempre. Você tem que aproveitar que ainda tem os pais para te ajudar a coordenar isso. Que Deus te dê sabedoria para ganhar tempo da forma certa, como Daniel e seus amigos fizeram, fazendo a vontade do Senhor do tempo, como herdeiros de um outro reino, o reino celestial. Que Deus nos abençoe. Nós iremos ouvir uma música agora. E se você tem usado o seu tempo, talvez de forma equivocada, em alguns momentos da sua vida, e você deseja melhorar a sua vida, a sua relação com Deus, seu tempo com Deus, a sua guarda do sábado, que anda relaxado ou não, é a hora de você se levantar perante Deus e fazer um compromisso com Ele, para que a sua vida seja diferente daqui para frente. Peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção. Não peço apenas paz a um coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Que bênção. Nosso querido Deus, aqui estamos nós, Senhor. Precisamos aprender a descansar em Ti, esperar confiantemente pelo Senhor e termos a confiança de que o Senhor se inclinará a nós quando clamarmos por socorro. Queremos ter o nosso dia bem coordenado, controlado, para termos tempo para todas as coisas
que são importantes nessa terra. E jamais esquecermos da importância que é buscarmos o Senhor todos os dias, o batismo do Espírito Santo diário, buscarmos separar o dia de sábado para o Senhor por completo, nosso coração completo ao teu lado. Que nós possamos usar com sabedoria cada dia e estarmos preparados para o grande dia da tua volta. Queremos te pedir que o Senhor nos use em teu serviço, que o tempo da nossa vida possa ser usado para servir ao Senhor, mesmo no nosso trabalho, nas nossas lutas, dentro de casa, que nós tenhamos não somente ganharmos tempo como os sábios da Babilônia, mas ganharmos tempo como Daniel e seus companheiros, buscarmos o Senhor, que o Senhor com certeza abrirá portas, o Senhor com certeza mandará anjos para nos ajudarmos a remir o tempo e fazermos o nosso melhor nessa terra. Continue com o teu povo, continue com as pessoas que precisam estar aqui para ouvir a tua voz, que o teu Espírito as traga aqui para a honra e glória do teu nome e para a salvação desses indivíduos. Continue conosco, traga paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja com todos.